Hoje é um dia muito especial para nós. Nós vamos entrevistar para a revista La VIP e também para o podcast La VIP a doutora Valéria Dória, que é uma das figuras mais importantes no interior de São Paulo na área de medicina, e ela escolheu o campo da ginecologia para atuar. Nós vamos falar do tempo que ela tem de profissão e das mudanças que agora ela apresentou recentemente nas suas redes sociais e que tanto a gente quer falar a respeito disso. Que prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada, Mi. Prazer é meu. Você sempre foi uma pessoa que eu gosto, que eu sempre gostei e que, para mim, é muito importante essa entrevista. Fiquei até entusiasmado, até demais, te esperando chegar. Eu também estou ansiosa. Doutora, queria que você falasse, porque, lógico, eu conheço muito da sua história, mas nós vamos falar um pouco de tudo. Uhum. A princípio, o que te levou à área de medicina? Mi, eu sou de uma família tradicional de médicos de Rio Preto, né? Que é a família Dória. E tudo começou com o meu bisavô, que foi o Pedro Dória. O Pedro Dória era um farmacêutico, abriu a farmácia Dória, farmácia com PH. Uhum. Ele era o pai do meu avô. E o Pedro teve 3 filhos. Oscar de Barros Serra Dória, que foi um cirurgião muito famoso, meu tio-avô. O meu avô, Dr. Tássio de Barros Serra Dória, que foi o primeiro ginecologista e obstetra da região a ter título de especialista em ginecologia e obstetrícia, porque antigamente se fazia tudo, né? Uhum. A gente fala que fazia de unha encravada a neurocirurgia, né, o médico. Então, ele se especializou em GO. E o terceiro filho, que era o tio Renato, que foi para a economia. E a família acabou, o meu tio Oscar teve 2 filhos, os 2 filhos médicos. O meu avô, que é pai da minha mãe, a minha mãe não fez medicina, mas eu fiz medicina. Todos os filhos do tio Ricardo e do tio Marcelo são médicos, então acabam casando com médico também. Eu também casei com médico. Então a família é uma família enorme de medicina, né? Poucos saíram da medicina. E meu avô, ele me influenciou muito. Meu avô era uma figura muito querida. Ele inaugurou o setor de obstetrícia da Santa Casa e do Hospital de Base. E ele era um obstetra daqueles que iam no sítio fazer os partos. Uhum. Eu tenho até hoje uma malhetinha de couro dele, antiga, surrada, com um fórceps dentro, que ele levava para os sítios, e uma máscara que ele colocava no nariz das pacientes para anestesiar um pouco a paciente, né? Eles usavam éter, porque tinha partos muito difíceis e que tinha que alocar o fórceps no sítio, imagina. Então, vem essa tradição de família lá do meu avô, e ele me influenciou muito. Ele era uma pessoa muito querida, as pacientes gostavam muito dele, e ele se dedicou a vida inteira para a ginecologia e obstetrícia. E eu sempre fui uma aluna bem estudiosa, então eu sempre fui muito bem na escola. E quando chegou ali no colegial, vamos definir o que a gente vai fazer na vida, né? Falei, bom, eu sempre estou nesse meio de médicos. Desde pequenininha, meu avô me levava na maternidade, na construção do Hospital Nossa Senhora da Paz. Eu fui na obra do Nossa Senhora da Paz de mão dada com meu avô, porque meu avô era um dos sócios. E aí eu resolvi fazer medicina, porque aquilo era o meu mundo, eu não me via fazendo outra coisa. E aí, no terceiro colegial, eu falei, bom, então eu vou prestar medicina. Naquela época não tinha esse monte de faculdade, né, Milton? Sim. Hoje em dia a gente vê faculdade de medicina em cada esquina, faculdades particulares e tal. Aqui em Rio Preto a gente já tem 3, vão abrir mais 2. Naquela época a gente prestava USP, Unicamp, a FAMERP, que na época era particular. Eu prestei as 3, passei nas 3 e fui para a USP de São Paulo, do terceiro colegial direto. E a USP é um mundo à parte, né? Então a faculdade de medicina da USP realmente é um mundo à parte, a gente aprende muito. Entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria, trabalhei com psiquiatria durante muito tempo na graduação, mas fiquei um pouquinho desanimada porque eu trabalhava muito com alcoólatra e fármaco dependente. Infelizmente são doenças com índice de cura muito baixo. E quando passei na técnica cirúrgica, eu percebi que eu gostava muito de cirurgia. Sim. E quando eu passei no 5º ano na GO, me apaixonei pela ginecologia obstetrícia, porque eu acho que combina muito comigo. Eu sou uma pessoa muito prática e de resoluções rápidas.
e combina comigo, porque a GO tem muito disso, né? Tem um problema, resolve, próxima, tem um problema, resolve, próxima, e a obstetrícia, com as urgências obstétricas, eu me identifiquei muito com aquilo. E terminei a faculdade, prestei a residência no HC, em vários outros lugares, passei no HC, que era da minha faculdade, né, Hospital das Clínicas de São Paulo, fiz a residência lá, fiz 3 anos de residência, conheci o meu marido quando eu estava no R3, ele era R4 da ortopedia, lá do HC, só que eu nunca tinha cruzado com ele, porque o Instituto de Ortopedia é imenso, e o Instituto Central, onde eu ficava, era outro prédio, tudo na mesma universidade, né? E eu morava com uma residente da ortopedia durante a residência, e ela falou, ó, eu preciso de te apresentar um residente lá, porque eu acho que combina com você. Falei, Queta, não me enrola, eu estou estudando, não inventa coisa. Bom, primeiro jantar que a gente saiu junto para jantar, eu e o Aldo, a gente nunca mais se desgrudou. Estamos há 25 anos juntos. Ele era residente e preceptor da ortopedia lá do HC. Em 1 ano e meio, nós terminamos o que a gente tinha que fazer em São Paulo e a minha ideia sempre foi voltar para Rio Preto. Sim. Por conta de qualidade de vida, da minha família, que também todo mundo estava aqui. Né? E a família do Aldo é de Catanduva. Então, os dois voltaram, nós voltamos para cá durante algum tempo. Ficamos indo para São Paulo, inclusive trabalhar lá uma vez por semana, até as coisas se estabelecerem aqui. E nós viemos em 96, então já estamos aqui há 28 anos, né? Nesse meio tempo casamos, tivemos nossos 2 filhos maravilhosos, a Sofia, que faz arquitetura, e o Gabriel, que está fazendo cursinho para medicina, que pensa ser ortopedista igual o pai. E nesse meio tempo, nós viemos assim, praticamente sem nada, Milton, e começamos nossa vida aqui. Nesses 30 anos de formados, o Aldo já vai para 32 anos de formado, trabalhamos muito, sempre com o seguinte objetivo, fazer da medicina o nosso sustento, obviamente, mas nunca pensando na parte financeira, e isso vem como consequência. Tanto o Aldo quanto eu, a gente sempre pensa no paciente como alguém da nossa família. A gente sempre tenta fazer para o paciente o que a gente faria para um familiar nosso. E isso é um conselho que a gente dá para todos os médicos que estão se formando, porque você tem que ter o conhecimento técnico, mas você tem que também ter o lado humano de abraçar os casos e tentar resolver os casos dos pacientes. E fiz ginecologia e obstetrícia esse tempo todo. Desde a época da faculdade, eu já fazia plantões em maternidade, e na maternidade de São Paulo. Para entrar na residência do HC de GO, a gente tinha já que ter 3 anos de plantão em maternidade na graduação, como currículo, para a gente poder entrar na residência. Então, eu comecei a dar meus plantões em maternidade no 3º ano da faculdade. Então, eu ia toda sexta-feira à noite para a maternidade de São Paulo. A gente fazia, no mínimo, 12 partos numa noite. Era uma loucura, era um atrás do outro. E eu sempre fui apaixonada por obstetrícia. Quando vim para Rio Preto, depois da residência, foquei bastante em obstetrícia de alto risco, mas sempre fazendo cirurgias ginecológicas e ginecologia em paralelo. Então, acho que fiquei, inclusive, muito ligada a minha imagem à obstetrícia. Tem alguns pacientes até que perguntam, a senhora opera ginecologia também? Opero, né? Achei que a senhora era só obstetra. Amo obstetrícia, amo. E gosto muito de obstetrícia de alto risco, porque eu acho que é onde a gente faz a diferença quando a gente sabe fazer, né, obstetrícia de alto risco. E agora, nos últimos meses, depois de alguns anos de reflexão, eu resolvi parar de fazer obstetrícia, por conta do quão sacrificante é a especialidade, né? Eu acho que eu fiz 33 anos de obstetrícia bem feitos, fiz mais de 5.000 partos. Acho que a minha missão como obstetra já foi realizada e com sucesso. E agora vou me afastar da obstetrícia e vou focar só na gineco, né?
É isso. Durante esse tempo, doutora, você também fez curso fora do Brasil, né? Lógico que você é uma estudiosa, todo mundo sabe, mas você também fez fora do Brasil. Você estudou na França, né? Como que foi essa Sim. experiência? Eu sempre gostei muito de cirurgia vaginal, que são as esterectomias vaginais, a retirada do útero via vaginal, os prolapsos genitais, cistocele, retocele. E em Lille, na França, tem um serviço do professor Michel Cusson, que eles são referência em cirurgia vaginal no mundo. Então, eu fiz um fellow lá com o professor Michel e ele me ensinou muita coisa, foi muito bacana. E eu estou focada agora nessa parte de cirurgia vaginal que eu gosto muito, né? Então, aquelas pacientes com prolapso genital, que tiveram múltiplos partos normais. Então, às vezes tem a queda do útero, queda da bexiga, retocele, que é um prolapso do reto. Então, tudo isso a gente corrige via vaginal e melhora muito a qualidade de vida da paciente. Então, eu vou focar bastante nessa parte agora de urogineco e cirurgia vaginal. Sim. Você está abandonando, deixando, né, agora uma parte para investir na outra, né? Isso. Mas essa mudança, como que foi para você, a decisão? Não foi de repente, né? Eu falo que é igual divórcio, né? Quando a pessoa se divorcia é porque ela já está pensando há muitos anos no que ela vai fazer, né? Há mais ou menos... na verdade, o foco, eu me propus a fazer obstetrícia até os 50 anos de idade. Agora eu estou com 54. Então, até passou um pouquinho, justamente porque, como eu gosto muito, a gente tem um pouco de dificuldade para tomar essas decisões. Sim. Primeiro, eu parei de fazer os partos normais, né? Porque os partos normais realmente demandam muito da gente. A gente tem que ficar horas no hospital, desmarcar consultório, ir de madrugada. E não tem prazo, né? Um parto normal pode durar 2 horas ou pode durar 12 horas, 14 horas. Então, eu comecei a ficar bastante cansada. Eu tinha que ir no dia seguinte para o consultório. Então, isso pesou bastante na minha decisão. Então, primeiro eu parei os partos normais e depois eu percebi que eu já poderia parar a obstetrícia. Por quê? Meus filhos moram fora. Eu estudo em São Paulo. Eu queria ficar um pouquinho com eles, eu não podia porque tinha uma gestante para nascer. Às vezes eu estava lá, uma gestante entrava em trabalho de parto, eu tenho a minha colega que trabalha comigo, que faz obstetrícia, ela sempre ficava no meu lugar, mas a paciente não gosta muito, né? E com razão, você faz o pré-natal inteiro com obstetra, você quer o teu obstetra no momento do parto. E eu não gostava de deixar a paciente na mão, né? E isso também foi pesando. E outra coisa que me pesou muito foi a questão das pacientes que queriam parto normal, elas romantizam um pouco o parto, romantizam bastante o parto normal. Parto normal é muito bonito. Eu tive minha primeira filha de parto normal. Foi rápido. Ela nasceu super bem. O meu segundo, eu entrei em trabalho de parto com o intuito de tentar parto normal. Ele entrou em sofrimento durante o trabalho de parto, a gente fez cesárea. Ambos dois da mesma forma. Foi emocionante da mesma forma. Amamentei da mesma forma e não tem diferença nenhuma para mim. Parto normal é parto normal. Só que a gente vê que a coisa está um pouco estranha. Muitas pacientes estão querendo ter o parto normal por outros motivos, às vezes até para provar que são fortes o suficiente para ter o parto normal. E aí elas se associam a alguns profissionais para esse parto normal, que a gente vê que às vezes fazem uma lavagem cerebral nessas pacientes. Então estava ficando muito complicado, porque o obstetra não consegue trabalhar direito, né? Sim. Então, por exemplo, a paciente está em trabalho de parto, a gente percebe que o bebê está em sofrimento, a gente tem que indicar uma cesárea. Estava complicado fazer isso. Até para examinar a paciente, para saber como que está a dilatação, etc., estava complicado. E aquilo começou a me incomodar bastante, porque eu tenho muito medo de sofrimento fetal. Eu acho que não tem sentido uma paciente querer um parto normal a qualquer custo e o bebê entrar em sofrimento e nascer um bebê com anóxia cerebral, que vai desenvolver uma paralisia cerebral, porque não houve assistência.
e isso é nossa responsabilidade. Sim. Né? E também teve toda aquela, eu não sei se, pelo que eu vi, tinha toda aquela moda que as blogueiras às vezes lançavam, né? O parto normal, parto humanizado. Não, o parto tem que ser humanizado. O que é um parto humanizado? Tem que ter o companheiro do lado da paciente, um obstetra que dê atenção para a paciente. A gente não pode ter o desrespeito ao momento da paciente, mas o obstetra está lá para identificar as situações em que a gente consegue fazer um parto normal que a gente tem que converter para cesárea, né? E isso é nossa função, né? Senão não precisaria de obstetra. Sim, e né? muitas vezes pode entrar até uma questão de colocar a vida da criança em risco, né? Ou da própria mãe, né? E eu tenho visto, infelizmente, muito isso. Bebês nascerem em óbito, em parada, sofrimento fetal, e eu não queria mais participar disso, né? Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Parto normal tem que ser normal. No hospital, parto normal domiciliar, para mim, é um crime. Crime. Se a mãe entra em hemorragia pós-parto, ela morre em casa. Se o bebê entra em sofrimento, morre também. E as pessoas estão romantizando muito isso e sendo negligentes. As pacientes, coitadas, às vezes não têm orientação em relação a esses riscos, mas os profissionais que estão envolvidos nisso, eles têm responsabilidade, têm que tomar muito cuidado. E outra coisa que as pacientes às vezes romantizam muito é a questão de, e elas têm que saber disso, muitas pacientes que têm partos vaginais têm lacerações perineais, depois vão desenvolver cistocele, incontinência urinária, etc. Então, elas têm que ser orientadas que durante o trabalho de parto pode acontecer isso. Eu faço essa parte de urogineco e eu vejo que muitas pacientes têm complicações e acabam desenvolvendo incontinência urinária, cistocele, retocele, prolapso de útero, por conta dos partos vaginais. Isso pode acontecer e a gente tem que orientar a paciente também para ela tomar as escolhas, tomar as decisões dela. Né? E a cesárea pode ser muito humanizada, a minha cesárea foi super humanizada, meu filho nasceu, já veio para o meu colo, para mamar, assim como no parto normal da minha filha, e os dois nasceram bem, isso que é importante. Mãe ficou bem e os dois ficaram bem. Se eu insistisse no parto do meu filho, ele ia nascer com anóxia cerebral, ia ser uma criança com paralisia cerebral. Então, eu acho interessante eu passar também isso, porque eu sou uma obstetra que teve os dois tipos de parto. Sim. Né? O importante é o bebê nascer bem. E o que estava acontecendo é que eu via que as pacientes não estavam muito preocupadas com isso, e os profissionais que estavam incluídos nisso, alguns também não tinham muito controle, e aí eu fiquei muito incomodada com isso, eu resolvi me retirar de cena. Poxa, que pena. Mas você deixa seu bom exemplo sempre, sua carreira, para essas novas gerações, né, que estão vindo. Aliás, eu queria saber de você, você que pegou desde o seu avô, né, nessa história, o que você acha que mais mudou dentro da sua área, desde a época, antes da sua formação até agora? Né, muito. Quais foram os principais pontos de evolução? Bom, na obstetrícia, a obstetrícia evoluiu muito, né? Hoje a gente tem ultrassom com Doppler, cardiotocografia, todos os exames de medicina fetal que a gente pode detectar se o bebê tem alguma malformação cromossômica ou não. Ecocardiograma fetal, que a gente pode detectar se esse bebê tem alguma cardiopatia. E aí, se tem cardiopatia, a gente já vai fazer esse parto no hospital de referência, onde tenha cirurgião cardíaco, já deixando tudo pronto para quando esse bebê nascer, o cirurgião cardíaco já vai assumir esse bebê. Então, tudo isso não tinha na época do meu avô. Meu avô mal tinha ultrassom. Ele auscultava o coração do bebê com o pinar, que era um negocinho compridinho, assim, colocava na barriga da mãe, né? E ali ele tinha que fazer o diagnóstico de sofrimento fetal no pinar para indicar uma cesárea, por exemplo. E na ginecologia, tudo evoluiu muito na parte cirúrgica, porque hoje a gente tem as cirurgias vaginais,
a videolaparoscopia e a robótica, né? Então, tem muitos colegas fazendo videolaparoscopia e robótica para tratamento de endometriose, para esterectomia, para oncogineco, para parte de oncologia em ginecologia. Então, evoluiu absurdamente nos últimos anos. Sim. E a robótica está aí na gineco também, de vento em polpa. E a conscientização da mulher hoje em dia? Ela é mais consciente da necessidade de fazer as consultas periódicas? Ou você acha que ainda tem um caminho? Não, eu acho que elas são mais conscientes. As que não têm convênio, elas procuram um postinho de saúde. Elas vão fazer seu Papa Nicolau, sua mamografia. Eu vejo que as minhas pacientes do consultório vão religiosamente, uma vez por ano. Tem muita informação, né? Informação na mídia, na televisão e tal. Eu acho que precisa melhorar um pouquinho essa questão de vacinação, na nossa área, vacinação de HPV, que o HPV é aquele vírus que pode causar câncer de colo de útero, e a gente vê que muitas mães ainda têm medo de vacinar as filhas, então a gente vai conscientizando no consultório, e é uma vacina que a gente tem no SUS dos 9 aos 16 anos de idade, mas depois tem que ser particular, uma vacina cara, muito cara. São 3 doses, R$1.000 cada dose, então não é todo mundo que pode tomar. Então tem que aproveitar esse prazo aí do SUS, que dá entre 9 e 16, em meninas e meninos. Pode vacinar os meninos também. Então, essa conscientização acho que ainda tem que melhorar bastante. E falando em conscientização, hoje em dia se fala sobre a volta de muitas DSTs, né? Essas doenças sexualmente transmissíveis, elas ocorrem mais por que fator? Não usam preservativo. Essa geração não foi a minha geração. Você é até bem mais novo do que eu vi a AIDS começando, né? Eu vi gente morrendo de AIDS na minha frente. Quando a gente passava no internato, na faculdade, na moléstias infecciosas, a gente passava na enfermaria, a gente via aqueles pacientes com AIDS, com neurotoxoplasmose, pneumocistose, né, no pulmão, morrendo. Essa geração não viu isso, porque agora o HIV acabou virando uma doença crônica que se toma o remédio a vida inteira e raros casos de morte por HIV. E as pessoas, então essa geração não pensa nisso. E não usa camisinha. Por mais que a gente oriente, muito difícil adolescente usar preservativo. E o que está aumentando muito? Aumentou demais. Sífilis, eu tenho pego sífilis em adolescente, em gestante. HPV, então, é o campeão de audiência. HPV é um absurdo que a gente pega no consultório. Cresceu muito nesses últimos anos. Mas já faz muito tempo, né, que o HPV é nosso alvo, assim, sempre de diagnóstico. Inclusive, tem muitas pacientes, às vezes, que vêm com sintomas. Doutora, eu já passei em 7, 8 ginecologistas e me trataram como cândida. E a gente vai examinar HPV, porque os sintomas são muito parecidos. É coceira, é prurido, é ardência, um pouco de secreção, né? Então, muito comum HPV. E outras doenças, né? O HIV, hepatite B, hepatite C e a sífilis que está bombando. Então, gente, é complicado. Você ensinar um adolescente que tem que usar preservativo, e não só adolescente, os adultos também, né? Os homens são resistentes ao preservativo. Sim. Então, isso é muito complicado. E mesmo, é indicado mesmo quem tem uma relação estável, né? Que muitas vezes... Relação estável, a gente nunca sabe se é estável, né? É verdade. Eu falo para minhas mulheres casadas, teoricamente, vocês têm que usar preservativo com seus maridos também. E com que idade você indica a procura por um ginecologista? Eu sempre falo para minhas pacientes, esperar as filhas, porque agora eu já estou atendendo as filhas das pacientes que eu fiz os partos, né? Sim. Inclusive, eu já fiz parto de uma menina que eu fiz o parto dela. A partir do momento em que menstruar, eu peço normalmente para esperar uns 6 meses para a gente ver como que vai ser os ciclos menstruais e aí já começa a ser minha pacientinha, né? No início, elas têm um pouco de vergonha, tal. A primeira consulta a gente não precisa nem examinar, é mais para elas me conhecerem, vamos bater papo, vamos ver como é que está o ciclo, vamos ver se tem cólica, vamos ver se tem alguma queixa, né? E se elas quiserem conversar com a gente sozinhas, a gente pede para a mãe sair um pouquinho, aí já vai criando um vínculo, né? Sim. E muitas vezes acabam falando coisinhas para a gente que não queriam que a mãe soubesse.
E lógico, já ir preparando essa menina para quando ela iniciar a vida sexual dela, a gente tá junto para já passar um método contraceptivo, já orientar o preservativo, já orientar a vacina para HPV, né? Porque muitas vezes acontece a gravidez, ou a mais grave possível, né, que é a DST, né? E gravidez na adolescência, que é muito complicado, né? E doutora, como que é para você lidar com pacientes de todas as idades? Eu acho muito legal. Quando... Assim, eu não gosto muito de fazer infantil, né? Então, existem os ginecos que fazem essa parte de infanto-puberal, que eu encaminho. Então, normalmente eu pego da adolescência para frente, né? E a gente fala assim, a gente vai envelhecendo, as nossas pacientes vão envelhecendo comigo. Então, eu gosto muito também dessa parte de tratamento da menopausa, que é a fase em que eu tô, né? E eu passo muito a minha experiência para as pacientes. E a menopausa, tem paciente que não sente nada, mas tem paciente que sofre pra caramba com a menopausa. E eu sou super adepta da reposição hormonal. Lógico que existem as pacientes que têm contraindicações, né? Que não podem fazer reposição hormonal, mas a gente tem outras opções também. E é um período que a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando começa esse período e quais são os sintomas? Então, normalmente as pacientes entram na menopausa aqui no Brasil por volta dos 49, mas a partir dos 45 anos já é considerado normal. E os principais sintomas são fogachos, que são as ondas de calor, insônia, e às vezes o fogacho acorda a mulher durante a noite, vem aquela onda de calor, ela acorda e aí não consegue dormir mais. E a qualidade de vida com insônia é terrível, né? Alteração de humor, algumas começam a ficar muito irritadas ou depressivas, isso é bem comum também. E aí tem outros sintomas também, dores articulares, dor de cabeça, ressecamento vaginal, ressecamento de pele, etc. E a partir do momento que a gente entra na menopausa, a maioria das mulheres começa a descalcificar osso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com prevenção de osteoporose também. Tendo esses sintomas, a paciente tem que procurar seu ginecologista. Existem tratamentos que melhoram muito a qualidade de vida. Esse ginecologista vai ver se essa paciente pode fazer ou não. Cada paciente tem um perfil. Tem paciente que tem útero, que tem que usar estrogênio mais progesterona. Tem paciente que não tem útero, que usa só o estrogênio. Tem paciente que tem indicação de reposição de testosterona. Então, a gente vai individualizar cada caso e aí acompanhar essa paciente até o fim da vida dela. Sim, né? E aí tem que, equilibrando os hormônios, equilibra automaticamente tudo, né? Porque senão... Melhoram os sintomas, melhoram os sintomas. E até que idade, mais ou menos, você faz? Então, na verdade, não existe um prazo máximo para fazer reposição hormonal. O que se fala é que a gente tem que iniciar nos 10 primeiros anos da menopausa, que a gente chama de janela de oportunidade, e que a gente deve fazer no mínimo por 5 anos. Mas, por exemplo, eu já faço há 8 anos e não tenho nenhuma intenção de parar. Porque me sinto bem, durmo bem, não tenho nenhum sintoma, meu osso tá bom, não tenho osteopenia, não tenho osteoporose. E, então, isso também é muito individualizado. Eu tenho paciente de 80 anos que faz reposição hormonal. Sim. E estão aí na ativa, fazendo atividade física e tendo vida sexual, algumas com namorados. Olha que legal. É muito legal. Está aumentando cada vez mais, né? Sim, a estatística. essa conscientização também. E as mulheres estão vivendo mais, né? Sim. Então, a gente tem que dar um pouco de qualidade de vida para essas pacientes. Sim. Doutora, outra coisa também que eu queria saber... nós tivemos aqui recentemente um caso de uma paciente que veio, tornou uma notícia muito pública, né, nacionalmente, de uma paciente que faleceu tendo uma relação sexual. Isso é um problema muitas vezes, que é uma má formação no aparelho? Não. Ela foi muito azarada, coitada. A rotura do fundo de saco de Douglas, o fundo de saco de Douglas é uma região na vagina, lá no fundo da vagina, entre o colo e o reto. Sim. E eu já vi uns 4 casos de rotura de fundo de saco de Douglas na minha residência. Normalmente a paciente chegava sangrando após uma relação sexual, a gente ia examinar, o fundo de saco estava roto, levava para a cirurgia, sutura, algumas perdiam muito sangue, a gente tinha que fazer transfusão e saíam bem. Isso não foi culpa do rapaz. A menina teve um azar muito grande, porque isso pode acontecer em relação sexual. Não é comum, gente, senão o pessoal vai começar agora a ficar morrendo de medo de ter relação, de acontecer isso. Não é comum, é raro. E ela teve o azar de provavelmente rompeu e pegou alguma artéria
que começou a sangrar muito. E aí a ajuda demorou um pouco e ela teve um choque hipovolêmico e foi a óbito. Né? Então, isso é uma coisa muito rara. Eu nunca vi ninguém a óbito. E existe uma prevenção para esse tipo de situação ou não? Não. 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 A princípio, eu achei que fosse uma má formação, alguma coisa assim. Não. Isso é uma coisa assim que pode acontecer, mas é muito raro, ela foi muito azarada mesmo. E quais são as outras complicações que, por exemplo, nesse caso, nós que não somos médicos, a gente pouco sabia a respeito disso, né? Sim, Quer dizer, eu não nunca sabia tinha de ouvido nada, falar. nunca tinha ouvido falar. É. E quais são os outros casos que às vezes podem acontecer? Durante uma relação sexual, por exemplo, pode ter uma rotura perineal, mas isso é raro de acontecer também. Se a paciente tem alguma lesão de colo de útero, que pode sangrar, pode começar a sangrar também por essa lesão de colo de útero. Basicamente é isso. E uma coisa que é muito comum após relação sexual é cistite, né? Infecção urinária. Porque durante o ato sexual, às vezes, pode entrar umas bactériazinhas ali na uretra e a paciente tem uma cistite depois. Sim. Mas nada além disso, tá, gente? Não fiquem com medo. Só usem preservativo, por favor. Né? E, doutora, quais são... você agora entrou numa época de estudos para você tratar de uma outra área, né? Sim. E o que envolve tudo isso? Então, o que a gente pega muito no consultório são esses prolapsos e a incontinência. A incontinência urinária na mulher é muito comum, né? Infelizmente. Com o tempo, a musculatura do assoalho pélvico vai ficando flácida e a gente pode ter sintomas de urgência, incontinência urinária, os prolapsos, etc. E é muito comum. E normalmente é numa idade mais avançada, normalmente é na pós-menopausa. Existem algumas pacientes, se elas tiveram vários partos vaginais, que elas podem ter incontinência urinária antes da menopausa. E aí a gente tem várias técnicas para ajudar. Alguns casos a gente só lança a mão de fisioterapia, então existem as fisioterapeutas especializadas no fortalecimento do assoalho pélvico. E com isso muitas pacientes melhoram e não precisam de cirurgia. E existem os casos cirúrgicos, né? Então que a gente vai corrigir o prolapso e melhorar a qualidade de vida da paciente. A maioria das abordagens cirúrgicas são via vaginal, algumas são via abdominal, por exemplo, um prolapso de cúpula vaginal, a gente pode ter que fazer uma cirurgia abdominal para corrigir. E a gente tem que avaliar caso a caso. Tem pacientes muito idosas ou que não querem operar, que a gente pode usar pessário. Pessário é um dispositivo que a gente coloca na vagina, parece um donut de borracha, para elevar os prolapsos. Então, essas pacientes, às vezes, elas preferem usar isso do que ir para uma cirurgia pelo risco cirúrgico. Né? Apesar de que, normalmente, essas cirurgias têm um risco baixo, né, de complicações. E a gente vai focar agora muito nessa parte de urogineco e cirurgia vaginal, uma área que eu sempre gostei muito. Na verdade, eu sempre fiz, mas agora que eu estou parando a obstetrícia, eu tenho recebido muitos encaminhamentos nessa área. E também em histerectomia vaginal sem prolapso, né? Muitas pacientes têm que tirar o útero, ou por sangramento uterino anormal, mioma, adenomiose, endometriose. As pacientes às vezes sangram muito, desenvolvem anemia ferropriva. Então, essas pacientes, quando tem indicação cirúrgica, na maioria dos casos a gente consegue fazer via vaginal, sem precisar abrir barriga. Doutora, muitos problemas podem ser detectados na consulta e prevenir determinadas doenças. Por exemplo, eu ouvia muito durante a vida toda falar assim, ela estava com câncer no colo do útero. Isso é o típico que dá para a gente prevenir, né? Porque o câncer de colo de útero ele não aparece de uma hora para outra, ele demora 7, 8 anos para aparecer um câncer de colo de útero. Normalmente aparece uma lesão, na maioria das vezes tem HPV associado, e essa lesão vai crescendo. Se a paciente fica esse período todo sem o ginecologista, ela não tem sintoma. A lesão vai crescendo, crescendo, crescendo. Um belo dia, essa lesão começa a ficar grande, começa a sangrar, começa a doer. Ela pode ter infiltração de reto, infiltração de bexiga, e começam os sintomas. E aí a paciente já está com câncer de colo de útero, já num estadio mais avançado, em que fica muito mais complicado tratar. Então, se você pega, por exemplo, uma lesão por HPV no colo do útero, a primeira coisinha que a gente vê, a gente faz uma colposcopia, que é o exame do colo, toda consulta a gente faz isso. A gente colhe o Papa Nicolau
e faz a colposcopia. A gente joga uns corantes no colo. Quando tem lesão, aparecem umas manchinhas. Epitélio acetobranco, mosaico, tem vários tipos de manchinha. E aí a gente faz uma biópsia aqui, ele manda para o patologista. Se tiver já uma lesão pré-cancerosa, que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical, NICs, ou NIC 1, NIC 2, NIC 3, cada NIC tem um tipo de tratamento. E isso a gente faz para que essa paciente não tenha o câncer de colo de útero mais para frente. E na maioria das vezes a gente pega essas lesões em paciente assintomática, o paciente não está sentindo nada. Então aquela coisa de que, doutora, eu não sinto nada, por isso que eu não vim. Gente, em gineco, na verdade, qualquer especialidade, não dá. Porque se a gente for pegar um câncer de colo de útero bem no comecinho, a paciente fica curada. Só que se já pegar numa fase em que já tem extensão para reto, bexiga, etc., já não dá mais para tratar adequadamente. É tão fácil fazer a prevenção, né? Basta se consultar, né? Faz o Papa Nicolau e uma colposcopia, só isso. Doutora, a gente estava falando agora há pouco, né, a respeito das DSTs. Como que você vê esses novos métodos contraceptivos versus o não uso da camisinha, justamente por ter essa forma essa de se evitar? facilidade, né? Na verdade, a camisinha tem que ser usada sempre, independente do método contraceptivo que a paciente esteja usando. O que a gente tem hoje são métodos contraceptivos, que são os LARCs, que são os de longa duração, os DIUs, implantes, etc., que são muito mais práticos para a paciente, porque a paciente não precisa lembrar de usar todo dia a pílula, por exemplo. Então, eu gosto muito de DIU, tanto o DIU de cobre, quanto o Mirena, que é o DIU medicado de progesterona, quanto o Cailina. Eu gosto muito desses métodos, principalmente adolescente. Adolescente engravida porque esquece pílula. Não só adolescente, adulto às vezes também. Então, é muito mais seguro você colocar um Cailina numa adolescente, por exemplo, que é um DIU pequenininho, ela fica 5 anos com aquele DIU e tem essa tranquilidade, mas não pode deixar de usar preservativo. Os métodos contraceptivos evitam gravidez, o preservativo evita DST. Então, a gente tem que orientar as pacientes desde novinhas que tem que usar o método contraceptivo mais o preservativo. Não tem como excluir o preservativo. Doutora, tem alguma doença nova, assim, que surgiu recentemente? Ou esses problemas já vêm há longos anos? Não. O que tem já é assim, por exemplo, doenças que a gente não sabia muito bem como tratar antigamente, agora a gente sabe como tratar melhor. Mas doenças novas em ginecologia, não. A gente já tem bastante doença, não precisa de nenhuma nova, não, viu? E qual foi o pico de todas, assim, na tua opinião? Nessas épocas tinha mais isso, nessa tinha mais... eu acho que assim, agora está tendo muita endometriose, as pacientes estão demorando mais para engravidar, né? Então, quanto mais a gente menstrua na vida, maior o risco de ter endometriose. Então, como as pacientes estão engravidando depois dos 35, a semana passada eu fiz 4 partos, a mais nova tinha 38 e a mais velha tinha 46. Então, isso é uma coisa comum de acontecer, né? As mulheres estão priorizando a carreira, etc. E aí elas ficam menstruando a vida inteira. E a gente sabe que uma das teorias da endometriose é da menstruação retrógrada, que a menstruação refluiria pelas trompas e cairia sangue menstrual dentro da cavidade abdominal e isso pode desenvolver endometriose. Então, quanto mais menstruar, maior o risco de endometriose. Então, a gente tem pego muita endometriose, muita mesmo. Inclusive em adolescentes. Adolescente tem endometriose. Então, aquela adolescente que vai no nosso consultório, que reclama de muita cólica menstrual forte não é normal. A gente tem que sempre dar atenção para essas pacientes, porque existe endometriose em adolescente e quanto mais cedo a gente tratar, menores as complicações lá na frente, inclusive em relação à fertilidade da paciente. Tá? Sim. E, doutora, como que você vê agora essa nova fase sua em relação à clínica, a parte clínica do teu tempo que você sempre atuou? Você hoje vai ter um pouco mais de tempo. Né? Agora eu acho assim, eu vou ter uma qualidade de vida melhor, porque todo obstetra sabe que a nossa vida não é fácil. A gente tem que estar à disposição 24 horas por dia, 365 dias do ano. E agora, a partir de julho, meu último parto é 13 de julho, porque eu estou terminando ainda os pré-natais e os partos, eu vou poder programar a minha vida, que é uma coisa que eu nunca consegui fazer muito, né? Então, eu vou conseguir fazer meu consultório no meu horário, marcar minhas cirurgias,
e poder ver meus filhos quando eu quiser. Então, eu acho que a essa altura da minha vida, com 54 anos, eu acho que eu mereço isso. Já trabalhei bastante e a gineco dá mais liberdade pra gente para estar fazendo tudo isso aí. Com tantas pacientes durante esse período todo, o que você mais aprendeu com elas? Elas são o máximo, né? Adoro conversar com meus pacientes. Toda paciente minha que fica muito tempo comigo, eu fico amiga, né? A gente troca ideia. Eu aprendo muito com as minhas pacientes. Semana passada eu consegui um estágio para minha filha de arquitetura com uma paciente, porque eu sempre quero saber da vida delas. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de aprender com as pacientes. E uma coisa que foi muito legal nessa minha fase de transição foi o quanto elas entenderam e quanto elas me deram força, inclusive as que queriam engravidar, né? Eu tenho uma paciente que é a Gabi, eu fiz o primeiro parto dela e ela pôs um DIU. E aí ela estava na dúvida se engravidava de novo. Então, na verdade, acho que ela não quer, mais a mãe dela que quer. E ela foi tirar o DIU para engravidar de novo. E aí eu falei, Gabi, parei de fazer obstetrícia. Ela, vou voltar com o meu DIU para casa, né? Então, é esse nível de amizade. Minhas pacientes têm meu celular, elas me mandam WhatsApp o tempo todo. Eu me divirto com elas, é uma diversão. Eu vou todo dia trabalhar feliz, porque ali o meu consultório é o local onde eu me relaciono com as pessoas, converso. Eu sou meio antissocial, você sabe disso, né? Eu não gosto muito de evento, de festa e tal. Mas é ali que eu conheço as pessoas e elas me trazem muita coisa positiva e muita coisa legal. Eu sempre notei isso. Acho que elas te acrescentam muito, né? Você muito. falou que você gosta de ser humano. E, ao mesmo tempo, no começo, você falou que estavam surgindo muitas faculdades de medicina. Você acha que muitas pessoas fazem medicina pensando em falar é uma carreira ótima, visando o lado financeiro e pelo status em ser médico? Eu acho que sim. Muitos fazem até porque pai e mãe querem. Só que, gente, a medicina mudou muito. O que está acontecendo? Com esse acúmulo de faculdades de medicina, hoje em dia, para você fazer medicina numa faculdade particular, não precisa muita coisa, né? E o que está acontecendo? Não tem residência para todo mundo. Então, está afunilando demais. Então, você tem... O meu sobrinho, por exemplo, acabou de passar na residência de dermato de Botucatu. Tinha 6 vagas. Ele conseguiu uma das vagas. Ficou 2 anos estudando para conseguir. Quer dizer, ele se formou, ficou 2 anos dando plantão e estudando muito para conseguir essa vaga. Muita gente vai ficar sem residência, sem especialidade. E a residência faz diferença. E aí é complicado, porque aí eles vão cair no mundo de plantões. E o que acontece? Ninguém consegue dar plantão a vida inteira. É muito cansativo, né? Então, quem não se especializa, não foca em fazer alguma coisa diferenciada, vai ficar dando plantão a vida inteira. E hoje em dia, até para conseguir plantão tá difícil, Milton. É uma luta para um médico recém-formado conseguir entrar numa escala de plantão em algum hospital. Então, eles têm que pensar bem. Assim, 90% das adolescentes que eu atendo no consultório, e aí, o que você vai fazer? Medicina. E aí, medicina. Eu falo, gente, não vai ter mais arquiteto, engenheiro, dentista, né? O que está acontecendo? Então, eu acho que as pessoas também estão romantizando um pouco. Gente, são 6 anos de faculdade, no mínimo 3 anos de residência, se você passar numa residência. Depois, para você entrar num convênio para conseguir atender, você tem que ter pelo menos 5 anos de formado. Então, pensem muito bem se é isso que vocês querem. E o investimento numa faculdade de medicina particular é muito grande, porque são faculdades caras, né? Então, não façam por status ou porque pai e mãe querem. Tem muita profissão boa por aí, que é muito legal. Minha filha faz arquitetura, está super feliz, é uma profissão super bacana, acho lindo, né? Então, eu acho que o pessoal eu acho que pela facilidade de entrar nas faculdades, todo mundo está querendo fazer. Porque tem muita faculdade, né? Muita faculdade. E tem que avaliar também a qualidade do ensino que você está tendo, né? Porque depois você tem outras provas a prestar na vida, né? Exatamente. Para entrar na residência, para tantas outras coisas. Se a faculdade tem um hospital próprio para você fazer um internato, né? Então, tem tudo isso. E na faculdade tem que fazer um currículo muito bom, inclusive, para conseguir entrar na residência. Então, o conselho, além de amor, conscientização, né? Exatamente. Há muito amor e ter certeza que quer seguir esse caminho e se diferenciar. Né? Conseguir chegar numa diferenciação para fazer uma coisa diferenciada para você conseguir
ter uma vida mais ou menos razoável e pagar suas contas, porque hoje em dia, para ficar rico na medicina, tem que ser muito diferenciado. Que antigamente todo mundo ficava rico com as medicinas. Hoje em dia não é assim, não. Doutora, como que é ser esposa de um médico? Como que o Aldo é? A gente sabe que ele é um excelente médico, mas assim... O Aldo é um fofo, é um marido maravilhoso, é uma pessoa de um coração gigantesco. Milton, para você ter uma ideia, uma vez ele levou um pacientezinho dele com paralisia cerebral, porque ele opera essas crianças com paralisia cerebral, né? A família não tinha onde ficar em Rio Preto, ele levou lá para casa. A gente hospedou a família. E ele é isso, ele é uma pessoa, assim, um pai maravilhoso, um super família, super focado, super estudioso e até chega a ser maníaco por perfeição. Sofre bastante, então eu tenho que segurar a barra dele. Porque ortopedia, às vezes o ortopedista opera o paciente e não fica 100%, né? Nunca fica. Você fraturou o teu colo do fêmur. Nunca mais vai ser aquele colo do fêmur que você tinha antes, né? Vai colocar uma prótese e tal. E às vezes a expectativa do paciente é grande. E ele sofre junto com o paciente. Então, a gente tem um segura a barra do outro. E ele me apoiou muito nessa minha decisão. Chorou junto comigo, porque ele sabe o quanto eu me esforcei, o quanto eu me dediquei, né? Aquele vídeo seu me fez chorar também. Muita gente chorou. Ele também. Foi lindo, né? A Andréia da W3 que fez de surpresa para mim. Nossa, ficou lindo. Eu vi à noite, peguei e mandei mensagem para você na hora, né? Mas aquilo fez um resuminho, né, do que é a vida do obstetra. E é aquilo mesmo. Eu acho que a gente tem que chegar uma hora e falar, olha, eu não tenho mais pique para ficar 12 horas olhando um trabalho de parto. E não adianta, eu não conseguia deixar para a enfermagem. Eu sou daquela que eu quero ficar ali do lado da paciente o tempo todo. Como é que você fica a noite inteira do lado da paciente e vai fazer consultório no dia seguinte? Não dá, né? Então, ou faz bem feito ou não faz. Ah, mas você vai deixar de ganhar o que você ganhava com obstetrícia? Gente, eu vou fazer gineco agora. É uma escolha, né? Sim. Então, estou super tranquila com a minha escolha, estou super feliz, minhas pacientes me deram muito apoio, o meu marido me deu apoio, meus filhos, então, mãe, você não viu a gente crescer. A gente quer curtir você agora, né? Isso e os mesmo. dois estão adolescentes, então eu vou para São Paulo, fico com eles, a gente sai para passear. Então, eu acho que agora é o momento de eu fazer as coisas com hora marcada. Sim. Né? E que bom que você vai continuar e também crescendo, né? Estudando sempre, eu sei, né? eu gosto muito do meu trabalho, né, Mi? Olha, Valéria, a gente tem uma extensão de coisas para falar com você. Eu deixo aberto o espaço se você quiser fazer algum alerta sobre alguma coisa que você gostaria de tocar no assunto. Ok. E eu queria muito te dizer que eu espero que você que trabalha, né, com nascimento, com essa emoção toda, espero muito que sempre nasçam pessoas como você, viu? Porque independente de tudo, eu te conheço há um tempo, sei de toda a história, desde quando a sua primeira clínica ali no Vivendas, que foi, na verdade, você foi uma bandeirante ali, né? Na verdade, eu comecei o meu consultório dentro do Hospital Nossa Senhora da Paz. Lá a gente tinha um setor que era um ambulatório, e eu comecei meu consultório lá, eu, o Aldo, Marcelo Lúcio de Lima, que é proctologista, a gente tinha uns ortopedistas lá também. Eu fiquei 5 anos lá até construir a clínica, e quando o hospital fechou, minha clínica já estava praticamente pronta e a gente foi para a clínica. Né? Mas eu tô super seu fã, sabe? Independente da obrigada, revista, amiga. você sabe que eu tenho um coração que tem você, assim, de uma forma imensa, por toda a admiração que eu vejo que você tem, pelo respeito que você tem com as mulheres, com as pacientes, e Obrigada, por você amiga. expressar todas elas no teu olhar, nos teus gestos, nas suas falas. Eu acho que cada um leva um pouquinho de cada um que conhece ao longo da vida, e eu sou grato por também, não sou seu paciente, mas sou seu amigo, e levo um pouco de você. Muito obrigado mesmo, Obrigada tá? Pelo a ser você, humano. também sou sua fã. Obrigada, meu querido. Obrigado mesmo. Obrigado vocês por terem assistido nossa entrevista, que gerem muitos cortes, que a doutora também está sempre à disposição, quando vocês tiverem alguma dúvida, para falar aqui no nosso espaço da Ala VIP, ou do TNT Studio, aqui em Rio Preto. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado.